A glândula pineal é extremamente importante para regular alguns aspectos vitais do nosso organismo. A humanidade já compreende isso há milênios, mesmo quando ainda não era possível distinguir onde esse órgão estaria localizado e qual seria seu verdadeiro papel na manutenção da nossa saúde. Ainda assim, sua relevância é tão significativa que os povos antigos e até alguns cientistas modernos consideram que esta glândula é responsável por abrigar nossa alma, sendo a ponte entre o nosso corpo e o nosso espírito. Não é à toa que ela é chamada por muitos de terceiro olho, por ser considerada uma porta para outros mundos, uma janela para outra dimensão ou mesmo a passagem que nos leva ao encontro de nosso verdadeiro eu, a nossa essência. Com isso, você deve imaginar que algo tão poderoso já tenha chamado a atenção de pessoas e instituições igualmente poderosas, não é não? Existem evidências de que nossas glândulas pineais estão se calcificando, algo que é relativamente esperado com o envelhecimento, mas que isso está acontecendo cada vez mais cedo e com mais pessoas. E isso pode nos deixar desregulados, apáticos, perfeitos para ser usados como massa de manobra. Mas será que isso realmente faz sentido? É isso que a gente vai descobrir agora. A glândula pineal fica localizada exatamente no centro do nosso cérebro, entre o hipotálamo e o cerebelo. Ela tem formato de pinha, daí seu nome, e mede somente 5 a 9 milímetros, pesando pouco mais de 100 miligramas. Mas não se deixe enganar não, porque sua relevância é inversamente proporcional ao seu tamanho. Isso porque sua principal função é produzir e secretar melatonina, o hormônio do sono, responsável por regular nosso ciclo biológico, aliviar o estresse, melhorar nossa memória, cognição e até prevenir o câncer. Além disso, a pineal também participa da produção de serotonina, um neurotransmissor conhecido como o hormônio da felicidade. Ele tem um papel na regulação do humor, do apetite, da sexualidade, por aí vai. O mecanismo básico de atuação da pineal é avisar o nosso corpo quando é dia e quando é noite. Aliás, em alguns animais, como peixes, répteis e anfíbios, ela fica localizada bem abaixo da pele, facilitando no reconhecimento da presença ou ausência de luz. Porém, nós humanos, é um pouquinho mais complicado. Para saber se é dia ou se é noite, a pineal precisa buscar as informações captadas por nossos olhos através de nossa retina. Depois disso, os dados são enviados ao núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que por sua vez avisa para a glândula se está claro ou escuro. Se há luz, a pineal suspende a secreção de melatonina e ajuda na produção de serotonina. Se está escuro, o processo se inverte, a serotonina é suspensa e dá vez à melatonina. Quando esse ciclo é perturbado por algum motivo, seja problemas para dormir, transição entre fusos horários, o famigerado jet lag, ou turnos de trabalho invertidos, vários efeitos prejudiciais começam a ser percebidos. A regulação da pressão arterial é comprometida. O humor se torna mais instável. Existe mais risco de sucumbir à depressão, estresse, além de aumentar os riscos cancerígenos, como evidenciaram as pesquisas conduzidas pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer. Todos esses impactos também podem ser percebidos em países ou regiões onde há pouca ou nenhuma incidência solar durante alguns períodos, como acontece no inverno do hemisfério norte, por exemplo. Existe até um nome para essa síndrome, transtorno afetivo sazonal, que afeta não apenas pessoas, mas animais que hibernam. Como vimos, a qualidade do sono e, consequentemente, o bom funcionamento da glândula pineal é algo extremamente importante. Caso isso não aconteça, nós nos tornamos apáticos, ficamos irritados com facilidade, confusos, esquecidos, nos tornamos praticamente zumbis, o que nos leva ao nosso próximo ponto. Bom, eu espero que este não seja o seu caso. Mas se alguém quiser controlar uma pessoa sem que ela perceba, tornando-a uma peça de um jogo que segue instruções, sem questionar ou pestanejar, talvez a melhor forma de fazer isso seja operando diretamente na glândula pineal, prejudicando o seu funcionamento para tirar a pessoa de si. Essa ideia parece ter sido tirada de um filme de ficção científica, mas pode ser muito mais real e tangível do que imaginamos. Preste atenção nessas imagens a seguir.
Elas mostram representações de deuses de civilizações antigas, como babilônios e egípcios, mas também de adornos modernos, presentes no Vaticano, por exemplo. O que é que elas têm em comum? A representação de uma pinha, precisamente o formato da glândula pineal. Geralmente, quando um fenômeno como esse ocorre, em que um mesmo símbolo aparece em diferentes épocas e culturas separadas em distância e tempo, dizemos que se trata de algo universal, pois a maioria desses grupos sociais não se conheciam e nunca se cruzaram, mas mesmo assim foram capazes de representar a mesma imagem em contextos muito parecidos. Foi o que aconteceu com as bolsas dos antigos sumérios, por exemplo. Como eu disse, mesmo que não fosse possível identificar o local e todas as funções desempenhadas pela glândula pineal, a humanidade já está ciente de seus efeitos há milênios. Por isso, a pinha que aparece em cajados, chapéus e murais geralmente está associada ao conhecimento e sua transmissão, da mesma forma que representa o poder, a ascensão e divindade, e não é à toa que elas quase sempre são encontradas em um contexto religioso. No entanto, todas essas características e potenciais ligados à pineal e suas representações ao longo da história parecem estar sendo bloqueadas por um excesso de acúmulo de cristais nas glândulas, promovendo uma calcificação. Ainda não é possível afirmar o verdadeiro motivo para isso estar acontecendo, mas as principais investigações apontam para o uso excessivo de flúor na água e produtos odontológicos. Tudo teria começado no final da década de 1930. Quando H.V. Churchill, químico-chefe da Aluminium Company of America, realizou um estudo com cobaias de laboratório e descobriu que o flúor era eficaz para fortalecer o esmalte dos dentes e prevenir cáries. Sua pesquisa foi embasada pelo trabalho do dentista Frederick Mackay e tinha como principal objetivo dar um destino para o fluoreto produzido em sua fábrica, já que esse composto era desperdiçado durante a manipulação do alumínio. No entanto, outros estudos mais aprofundados mostraram que níveis elevados dessa substância poderiam provocar danos cerebrais, mas ainda não era possível afirmar como funcionava esse processo. Por conta disso, surgiu uma teoria da conspiração envolvendo uma suposta máfia do flúor, que estaria interessada em difundir o composto como uma forma de envenenar as pessoas. É preciso lembrar que estávamos diante da Segunda Guerra Mundial. Toda a população estava assustada e com receio do futuro. Mais tarde, em 1945, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos determinou que era possível usar quantidades de flúor suficientes para proteger a saúde bucal das pessoas sem causar prejuízos em outras áreas. Assim, deu-se início ao projeto de fluoretação da água. Em 1984, a Organização Mundial da Saúde instaurou um padrão internacional de segurança de 1,5 miligramas flúor por litro. No Brasil, o índice praticado geralmente está entre 0,6 a 0,8 miligramas flúor por litro. Foi só em 97 que a pesquisadora britânica Jennifer Luke finalmente descobriu o que poderia estar acontecendo. Quais eram os possíveis efeitos do flúor no cérebro humano? Acontece que a maior parte do nosso encéfalo possui barreiras hematoencefálicas, que o protegem. Mas a pineal, por ser uma glândula que secreta hormônio na corrente sanguínea, não possui essa barreira. Com isso, é possível que, ao longo do tempo, vários cristais de cálcio vão se formando nessa região, pois o cálcio é naturalmente atraído pelo flúor que pode estar acumulado por lá. É isso que causa a calcificação pineal. Na verdade, não apenas isso. É sabido que este processo é relativamente natural com o envelhecimento, especialmente quando não mantemos hábitos saudáveis. Da mesma forma que é possível criar cristais e cálculos nos rins, vesícula biliar e articulações, também é possível gerar calcificações na pineal. E isso pode ou não estar relacionado ao flúor, mas com certeza está ligado à alimentação, práticas de exercícios físicos e, principalmente, regulação do sono. Isso vale para pessoas que costumam sobrecarregar a glândula, seja pelos maus hábitos ou por algum distúrbio endócrino, como alguma doença autoimune, por exemplo. Por isso é recomendável fazer exames com certa periodicidade, sobretudo se você se encaixa em algum grupo de risco, pois um diagnóstico precoce pode aumentar as chances de sucesso de um tratamento. Mas a pergunta que não quer calar é:
A calcificação da glândula pineal realmente pode fazer com que nossos comportamentos sejam controlados? A resposta talvez não seja o que você está esperando, porque não é possível dizer com absoluta certeza. Não há nenhum estudo dedicado a este propósito que afirme ou refute este problema. O que nós sabemos é que o mau funcionamento da glândula pineal pode provocar deficiências nos níveis de melatonina, que, por sua vez, provoca distúrbios do sono. Com isso, é possível perceber um declínio considerável nas funções cognitivas, especialmente foco, memória e atenção. Além disso, como vimos, há um prejuízo considerável nos neurotransmissores que atuam na regulação do humor, o que, aliado ao cansaço das noites mal dormidas, aumenta o estresse, pressão arterial e o torna mais vulnerável à depressão. Tudo isso pode estar relacionado a um certo nível de desconforto e fragilidade, que o torna mais suscetível, influenciável. Em outras palavras, pode ser mais fácil controlar alguém nessas condições. Mas extrapolar isso para o fato de que existe um plano do governo das religiões para dominar o mundo é um pouquinho demais, né, não? Mesmo assim, talvez você esteja interessado em descalcificar sua glândula pineal, seja para se livrar desse projeto ambicioso ou mesmo para melhorar sua saúde e qualidade de vida. Mas como é que seria possível fazer isso? O melhor, sem sombra de dúvidas, é investir em hábitos saudáveis. Fique mais ao ar livre, na presença do sol. Faça caminhadas. Pratique exercícios e se mantenha ativo durante o dia. À noite, evite usar telas por muito tempo. Diminua as luzes. Não tome cafeína ou outros estimulantes e tente sempre dormir mais cedo. Seguir tudo isso à risca é complicado, eu sei. Especialmente nos dias de hoje, em que temos várias obrigações, jornadas de trabalho diversas, enfim. Mas foque naquilo que é possível para começar. Depois evolua, conforme for possível e necessário. Você também pode evitar produtos que tenham alta concentração de flúor, pastas de dentes e enxaguantes bucais, e beber apenas água filtrada para remover o excesso de partículas deste mineral. Mas atenção, só faça isso se estiver sendo acompanhado por profissionais, médicos e dentistas. Aliado a isso, você também pode investir em tratamentos alternativos. Como eu disse, a pineal sempre esteve ligada a um sentido esotérico, mais profundo. E muitos dizem que uma de suas principais funções é nos dar uma espécie de sexto sentido. Uma intuição que só pode ser alcançada e controlada com bastante experiência, e se o órgão estiver perfeitamente saudável. Nesse sentido, práticas mais recomendadas, 2 pontos. Yoga e meditação, frequentemente associadas ao aumento do bem-estar e iluminação espiritual. Esses exercícios são bastante comuns em algumas correntes religiosas e filosóficas, como o budismo e hinduísmo. E apesar de não haver estudos que comprovem que a prática é eficaz para a descalcificação da pineal, é certo que eles ajudam no equilíbrio corporal, redução de estresse, aumento do autoconhecimento. Também existem terapias sonoras que usam instrumentos como tigelas, tambores e cânticos para estimular o corpo, e mais especificamente o cérebro, através da vibração das ondas. Teoricamente, essas vibrações são capazes de aumentar o fluxo sanguíneo no órgão, o que auxilia a remover os depósitos de calcificação. Além disso, pode induzir o relaxamento e até o sono, o que pode contribuir com o descanso do indivíduo e, dependendo de sua crença, conectá-lo espiritualmente, consigo mesmo ou até com algo maior. Também é possível acessar ou estimular as ondas ou ritmos naturalmente produzidos pelo cérebro, para que assim seja possível curá-lo. As ondas deltas, por exemplo, variam de 0,5 a 3 Hz e são as mais lentas que podemos alcançar. Geralmente estão associadas ao sono profundo, quando não há sonho, e estamos completamente relaxados, processando os acontecimentos do dia. Por isso, é nesse momento que se formam as memórias e este é um excelente estado para promover descanso. Já as ondas tetas, que variam de 4 a 8 Hz, estão presentes durante a meditação profunda ou nos estágios iniciais do sono, sendo um estado crepuscular entre o sono e a vigília. Nesse momento, seria possível acessar o inconsciente. Por isso, muitos utilizam esse estágio para reprogramar hábitos através da hipnose, ainda que os benefícios dessa prática sejam discutíveis. As ondas alfa, situadas entre 8 e 14 Hz, ainda estão associadas a um estado mental relaxado, mas formam uma ponte com um estado de alerta,
como quando estamos meditando levemente ou simplesmente distraídos com nossos pensamentos. E as ondas betas, que estão entre 14 e 33 Hz, dominam o nosso estado de vigília. Por isso, regem o pensamento lógico e raciocínio crítico. Ainda é preciso investir em mais pesquisas que explorem o verdadeiro potencial dessas terapias alternativas, para revelar quais são os verdadeiros benefícios que podem ser alcançados com essas práticas, incluindo a descalcificação da glândula pineal. De toda forma, o melhor a se fazer é cuidar da sua saúde e bem-estar. Assim você sempre poderá aproveitar ao máximo o que o seu corpo tem a oferecer através desse pequeno órgão tão importante e enigmático. Até a próxima.